Bom dia, minhas queridas amigas e amigos que se encontram na instituição do lado do Frei Luiz e a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos, paz e bem a todos. Hoje nós vamos falar, dando continuidade ao nosso estudo sobre os ceareiros do Mestre Jesus. Hoje nós falaremos sobre Francisco de Assis, esse espírito de escola que veio mais uma vez reencarnar no nosso planeta para trazer a luz do conhecimento para todas aquelas pessoas que desconheciam a Boa Nova. Ele trouxe a luz da caridade e da fraternidade para todos aqueles desvalidos e trouxe o amor e o conforto a todos aqueles enfermos e a todos os rancenianos. E trouxe também a luz para iluminar o caminho para que nós pudéssemos nos reencontrar com o Mestre Jesus. Mas para falarmos de Francisco, é necessário que nós falemos primeiro sobre João, o evangelista, para nós percebermos como se faz o processo de reencarnação, o processo de evolução de um espírito para o outro. Ninguém sai do espírito primitivo para um espírito Cristo no estalar de dedos. Então nós vamos acompanhar um pouquinho, um resumo muito rápido sobre João, e aí nós vamos perceber o quanto foi importante essa encarnação de João para Francisco se tornar o ser que foi. Então João, o evangelista, ele é filho de Zebedeu com Salomé, irmão de Tiago Maior. Quando ele nasce, a sua mãe ela é preenchida por toda uma luz muito clara e luminosa. E o ambiente é tomado por um perfume, assim, da mesma forma que foi Pedro Leopoldo quando nasceu Chico Xavier. João é considerado um profeta, né, um discípulo, um apóstolo de Jesus, de difícil compreensão dos seus escritos, porque nós precisamos fazer algumas conexões para poder entender melhor João. Nós temos que pegar o Evangelho segundo João e conectar com o livro Gênesis da Torá judaica. Nós temos que pegar o Apocalipse de João e estudar junto com o livro de Daniel. Aí, quando nós fazemos essas duas conexões, nós temos que fazer uma terceira. Temos que conectá-las à doutrina espírita. Aí sim, de posse dessas conexões todas, nós vamos ter o melhor entendimento sobre o que João quis nos dizer. Bom, João, ele foi o grande líder do apostolado de Jesus. João novo, curioso, sempre ao lado de Jesus, sempre procurando ver o que Jesus fazia, o magnetismo de Jesus, o tratamento de Jesus com as pessoas, com os acolhimentos, com o amor que Jesus passava para eles. E João sempre ali do lado dele, perguntando e sempre vendo. E João foi muito importante para o apostolado, porque quando Jesus retorna ao plano espiritual, é João que vai reanimar Pedro por ter negado Jesus 3 vezes, para ele ser a rocha que Jesus falou que ele seria. É João que lá na casa do caminho, que recebe esse nome por causa recebe esse nome, né, por causa dos ceareiros do Mestre Jesus. Então lá ele vai acalmar, vai acalentar o coração dos apóstolos quando Paulo de Tarso lá chega para poder se reunir com os apóstolos que lá estavam. Então ele absorve todo esse magnetismo do Mestre Jesus, todo esse carinho e todo esse amor. Ele vai ser a grande testemunha do Mestre Jesus. Ele está com Jesus no Monte Tabor e ele observa ali um dos maiores fenômenos mediúnicos, que é a transfiguração de Jesus, junto com a materialização de Elias e de Moisés. E também ele vai acompanhar Jesus desde a prisão, passando pelo julgamento de Jesus na casa de Anás, terminando com seu assassinato no Gólgota. E lá, ao prestar sua última homenagem ao Mestre e acolher as mulheres que acompanhavam Jesus, ele vai receber Maria, a Mãe Santíssima, como sua nova mãe. Mas João, ele conseguiu, né, conviver com todos os apóstolos, inclusive com Matias, que é o apóstolo póstumo, e ele acompanha ali o assassinato de todos os apóstolos, com exceção de Judas Iscariote, que comete suicídio. Ele convive com Jesus, convive com Maria, convive com as outras mulheres que acompanhavam Jesus, convive com Lucas e também convive com Paulo de Tarso. E ele absorve o magnetismo de Jesus, ele absorve aquela doçura, a candura de Maria,
ele absorve a fé de Pedro e absorve aquela força que Paulo de Tarso tinha. Bom, mas nem tudo são flores, né? O governo romano decide dar fim ao apóstolo João. Prende João, coloca João junto com as feras, e da mesma forma que acontece numa encarnação anterior, quando ele era Daniel, que foi colocado na cova dos leões por Dário, nada acontece com ele. Então o imperador romano resolve exilá-lo na ilha de Patmos, que é uma ilha grega. Naquela época era um lugar muito inóspito, o solo cheio de rochas, pouca vegetação, e não havia nenhum lugar de você se proteger das intempéries da natureza. E João fica ali, naquela ilha, sendo vigiado pelos soldados romanos. E João vai aproveitar aquele magnetismo de Jesus, aquilo tudo que ele conseguiu absorver, e vai ensinar, e vai passar para os soldados romanos todo aquele amor, todo aquele carinho, todo aquele magnetismo, e vai passar a boa nova para os soldados romanos. Com isso, os soldados começam a adquirir uma grande admiração, um grande amor e um grande respeito por João. Mas João nunca estava sozinho naquela ilha. Os soldados narram na literatura que sempre viam João conversando com Jesus materializado, conversando com Pedro, com os outros apóstolos, com Maria, Mãe Santíssima, com as outras mulheres que acompanhavam Jesus e também com Saulo de Tarso. E João, naquele tempo, naquela época em que ele ficou exilado em Patmos, ele tem a sensibilidade de perceber que todos os reinos contribuíam para a evolução do planeta. Então João começa a falar para os animais sobre Jesus, começa a palestrar para as aves e para os peixes sobre Jesus e todos os seus feitos. Conta na literatura que um certo dia João estava fazendo essa palestra e tinha um imenso cardume prestando atenção no que ele falava. E nesse momento chega o grupamento de soldados romanos e os peixes se evadem do lugar. João olha para ver o que aconteceu, percebe que tinham sido a chegada dos soldados romanos, e João vira para os animais e fala: voltem, meus irmãos, porque esses soldados romanos são meus amigos, eles não lhes farão mal nenhum. E os soldados ficam aterrorizados porque aquele grande cardume de peixes retornam, os pássaros retornam e João continua palestrando. Mas nada que não podia ficar pior do que estava. O governo romano resolve matar João. Então manda uma lei, manda uma ordem para os soldados romanos que eles teriam que executar João evangelista. Os soldados já tinham ganho uma grande afetividade com João. E quando eles vão dar notícia para João, eles se lamentam, eles choram, eles abraçam João. E João fala para eles: façam a ordem, cumpra-se a ordem, porque senão vocês morrerão no meu lugar. Então os soldados levam João de frente para o caldeirão de azeite fervendo, que deveria ficar em fervura durante 7 dias, com fogo sendo alimentado durante 24 horas por dia. João se ajoelha em frente ao caldeirão e roga a espiritualidade para que aquele azeite não lhe cause mal. João é colocado dentro do caldeirão e assim ali fica durante 7 dias. No final do 7º dia, os soldados, já pensando que João tivesse sido totalmente dissolvido naquele azeite, para ele prestar uma última homenagem, eles abrem uma cova no chão e derramam esse caldeirão. No final do caldeirão, me sai João, evangelista, de pé, sem uma ferida. Os soldados se assustam, correm, João chama os soldados de volta e fala: não, eu estou vivo, estou aqui em carne e osso, vocês não estão vendo nenhum espírito. E os soldados se abraçam a João e veem que realmente João estava vivo. Mas e agora? Como que eu vou fazer com o governo romano? Como que eu vou escrever para o governo romano para dizer que João sobreviveu? O governo romano vai pensar que nós mentimos, que nós não cumprimos a lei e vai executar todo mundo. E aí chamam João, colocam João sentado numa pedra, pegam umas roupas de romanos antigos, vestem em João, raspam o cabelo de João, trocam o nome dele, rebatizam João para Francisco e o deixam na igreja de Éfeso. Lá na igreja de Éfeso, o tempo vai passando, João, cansado pela idade, cansado pelo que ele sofreu na ilha de Patmos, João começa a sentir que está chegando seus últimos dias. E conversa com seus discípulos: meus irmãos, hoje eu vou fazer minha última pregação na igreja de Éfeso. Aquela notícia se corre por todo Éfeso, a igreja está totalmente lotada pelo lado de dentro, pelo lado de fora uma grande multidão se encontrava, e João faz ali a sua última pregação.
Ao final, João começa a passar pelas pessoas, abençoando a todas elas, e aquele cheiro daquele perfume começa a acompanhar João, da mesma forma que acompanhava Chico Xavier pelas ruas de Pedro Leopoldo, pelas ruas de Uberaba, e quando Chico entrava nas casas ou nos centros espíritas. Do lado de fora, João avista um grupo de rancenianos e os cura. E dentro desse grupo de rancenianos é uma figura muito importante na vida de Francisco de Assis. João vai para a sua casa, desencarna e é recebido no plano espiritual por Jesus e Maria. E aí eu trago para vocês um ponto histórico muito importante do nosso amigo Rodrigo Alvarez, um videozinho muito interessante. Vitor, tem como dar o play nesse vídeo, fazendo favor? Não conseguiram, né? Esse daqui é o vídeo em que o Rodrigo Alvarez ele está mostrando a cidade de Éfeso, as ruínas de Éfeso, e vai mostrar ali o túmulo onde João Evangelista supostamente foi enterrado. Se não foi naquele lugar, foi no entorno por ali. Bom, mas aí João Evangelista ele retorna para o plano espiritual e os anos vão passando. A Terra começa a ser envolvida por uma mancha negra, por uma mancha escura, que é causada pelas cruzadas, né, que foi criada pela Igreja Católica, e também é criado as Santas Inquisições, também criada pela Igreja Católica. Tinham como objetivos não só o domínio religioso, mas como o domínio social, o domínio político e o domínio financeiro. E aí Jesus chama João e fala com João: João, eu preciso que você reencarne no planeta Terra para poder trazer a humanidade de volta para o meu caminho. E João fala: mas mestre, eu vou reencarnar sozinho? Só eu? Olha, você já viu quantas pessoas existem no planeta? Ele: calma, João. Você lembra dos 500? Lembro. Então, você vai lá, vai pegar daqueles 500 da Galileia e vai escolher 200 para eles reencarnarem para com você, para te ajudar no processo de evolução. E assim faz. Francisco vem para o plano físico, para a Terra, trazendo 200 espíritos para ajudarem nesse processo de iluminação. E aí nós vamos ver, né, que Francisco, antes de nascer, ainda como João, ele vai se reencontrar com sua mãe, Maria, e com seu pai, Pietro, e vai perguntar a eles se eles o aceitavam como filho. Mediante esse aceite, João, daqui a alguns meses, Maria começa a sentir as contrações e a criança não nasce. Maria começa a sentir as contrações e a criança não nasce. E o tempo vai passando. Até que um dia, um peregrino chega à porta, bate na porta da casa, a serva abre e ela fala: olha, se a dona Maria continuar lá no quarto dela, com as contrações que está sentindo, a criança vai morrer. E ela também. Porque é para essa criança nascer na estrebaria da mesma forma que nasceu Jesus. E aí, quando a serva olha de novo, cadê o peregrino? O peregrino havia sumido. A serva retorna para o quarto, fala com Maria, Maria entende que aquele ali foi o mensageiro de Jesus, e ela pede para suas servas a levarem para a estrebaria. Lá na estrebaria, na primeira contração, nasce o menino. Né? Ali protegido pelos animais, recebendo todo aquele carinho, todo aquele calor dos animais. Mas será que o nome seria João ou seria Francisco? O seu pai, Pietro Bernardone, estava fazendo um comércio fora de Assis. E ele recebe a notícia: olha, volta para sua casa que o seu filho nasceu. E ele retorna para casa. Quando ele chega em casa, um fofoqueiro vira para ele e fala: seu Pietro, o seu filho nasceu bem na estrebaria. E aí ele tem seu primeiro ataque de fúria. Ele: como que pode um negócio desse? O filho de Pietro Bernardone, um dos homens mais ricos da Itália, mais influente de Assis, mais influente da Europa.
como que pode? Do Oriente, como que pode nascer numa estrebaria uma criança? Meu filho nasceu numa estrebaria. E aí ele vai furioso para se encontrar com a esposa dele. Quando chega lá, Maria o apresenta. Pietro, aqui está nosso filho João. E aí ele tem um segundo ataque. Ele fala assim, mas quem te mandou você botar o nome dessa criança de João? E ela fala, bom, você sabe que eu sou muito religiosa, eu gosto muito de João Evangelista, então coloquei o nome dele de João. E ele retruca, mas você sabe muito bem que eu falei para você que eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava numa igreja, e tinha lá um religioso de nome Francisco, que ele me curou da hanseníase. Então, Pietro Bernardoni foi um dos hansenianos curados por Francisco, na verdade João, na igreja de Éfeso. E ele fala, ó, a partir de hoje, o nome dele vai ser Francisco, porque eu fiz uma promessa a Deus, que se eu tivesse um filho, o nome dele seria Francisco. E assim fica como Francisco. E a vida de Francisco vai passando. Francisco vai crescendo, ali na sua infância, ele vai sendo cercado por carinho, pelo amor da sua mãe, pelo amor das servas, pelas vaidades, e vai sofrendo as influências normais, igual todas as crianças sofrem. Então, seu pai o influencia, querendo que ele fosse um grande comerciante, a sua mãe o influencia, querendo que ele cuidasse dos desvalidos e dos enfermos, e ele mesmo queria ser um grande herói. Ele queria ser o Batman, queria ser o Super-Homem, queria ser o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Pantera Negra, né? Mas a vida continua, é o sonho de toda criança, ser um grande herói, né? E aí ele continua evoluindo, ele chega na sua juventude. Na juventude ele se mostra ser uma pessoa muito alegre, muito cantora, muito dançarino, né? Uma pessoa muito gentil com seus amigos. Ele chegava nas festas, as festas estavam aquela festa meio chata, meio monótona, então ele transformava aquela festa numa grande festa, todo mundo cantava, todo mundo dançava, e dessa forma ele passou a ser uma pessoa muito querida em Assis. E era chamado como sendo o trovador de Deus, era o apelido dele em Assis. Bom, mas aí surge a notícia de que talvez Perúdia poderia invadir Assis. Perúdia naquela época já estava sobre o domínio romano, então eles tinham medo de Assis se tornar também sobre o domínio romano. Então se prepara um exército, mas o exército de Assis não é tão bem preparado como o de Perúdia. Eles vão para os campos de treinamento e lá ele conhece um jovem chamado Shaolin. Então é um jovem que tem uma grande habilidade em ver e escutar as coisas e conseguir gravá-las na sua memória. E ele vai ser um fator muito importante lá na frente, na vida de Francisco. E aí vem a guerra, né? Mas o exército de Assis é capturado pelo exército de Perúdia. São levados para a prisão Francisco, Shaolin e os outros soldados. Na prisão, Francisco começa a refletir sobre toda a sua vida, sobre tudo aquilo que estava no seu entorno, sobre todas aquelas pessoas, se realmente valia a pena continuar sendo o sonho de ser um grande herói, um grande soldado. E ele vai adquirindo uma doença, a tuberculose. O seu pai, a saber da notícia de que ele haveria sido preso, seu pai fala assim, agora sim, agora ele vai aprender a ser homem, porque eu queria que ele fosse um comerciante, ele cismou com essa história de querer ser um grande herói. Então a vida vai ensinar ele. Passaram-se algum tempo, o pai dele vai e liberta ele da cadeia e traz ele para casa. Mas ele já está com uma tuberculose um pouco avançada e a experiência da prisão, a experiência do fracasso da guerra, a doença, tudo isso faz ele refletir se realmente ele queria ser um herói, se ele não poderia ajudar as pessoas de uma outra forma. Então, Francisco ali de noite, dormindo, descansando, ele é levado para o plano espiritual e Jesus conversa com ele, né? Vem trazer ele de volta para o caminho espiritual, porque ele estava se afastando, ele estava muito conectado com a parte material. Então, como a gente pode perceber, né, na segunda frase, Deus usa desses meios para acender a luz, é o start que Jesus dá no Francisco. Olha, lembra do compromisso que você assumiu na espiritualidade? Vamos botar isso em prática, né? E a primeira frase dos não deves esquecer o perdão, já diz o que ia acontecer com Francisco, né, na sua caminhada. E na última frase, aceita a humanidade como ela é, cooperando em algumas mudanças. Então, nós não conseguimos mudar a humanidade de primeira. Nós temos que, primeiro, nos mudarmos. Nós temos que combater nossas más inclinações. Nós temos que combater o jeito que a gente fala, o jeito que a gente age, o jeito que a gente se comporta perante as pessoas.
nós nos mudando, nos modificando, o nosso próximo se modifica, o outro vai se modificar, o outro vai se modificar. E quando a gente perceber, a rua toda já modificou, a cidade já modificou, o estado, o bairro, o país, o planeta, o continente, enfim, o mundo já se mudou. Aí Francisco resolve ir lá na estrebaria. Vou dar um pulinho lá na estrebaria lá para conversar com o pessoal, para saber como que é a vida deles, né? Então ele vai, ele encontra com um senhor já bastante idoso, um senhor com a pele marcada pelas intempéries da natureza, um senhor com marcas de algema no corpo, com as marcas de chicote, porque esse senhor seria já um idoso e ele tinha sido um ex-escravo. E aí ele conta toda a sua vida para Francisco. E Francisco vai absorvendo todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela experiência. E Francisco para e pensa, poxa, se ele me trouxe tanta experiência de vida, imagina se eu fosse para a maior fazenda do meu pai. O que aconteceria? E assim ele faz. Ele pede que se prepare uma carruagem e vai para a maior fazenda do pai dele. Chegando na fazenda, ele observa que os capatazes tratam muito mal os servos, que os servos estavam com umas roupas muito mais, que os servos não se alimentavam direito e o lugar onde que eles dormiam era um lugar muito inóspito. Então ele chama o capataz-mor e fala, olha, eu quero me reunir com os servos, eu quero que você dispense os servos, porque eles vão almoçar comigo e eu quero um almoço bom, porque eu quero conversar com eles. E aí o capataz-mor fala assim, poxa, mas se eu dispensar o pessoal do serviço, o serviço na fazenda vai ficar todo atrasado e seu pai vai brigar comigo. E ele fala, ó, você sabe que na ausência do meu pai, quem manda sou eu. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E assim foi feito. Foi dado o almoço, os servos foram dispensados e ficaram todos ali ao lado de Francisco. E Francisco conversando com todos eles, absorvendo toda aquela experiência, todo aquele conhecimento, todo aquele sofrimento. Mas, naquela época, Francisco, quando chega à noite, não tinha WhatsApp, então a mensagem chega a cavalo de novo, e um fofoqueiro foi falar tudo para o pai dele. Quando ele chega em casa, a mãe fala, meu filho, o negócio é o seguinte, seu pai está furioso lá no escritório que tem uma conversa contigo. Tu se prepara. Aí Francisco vai para o escritório. Quando chega lá, Pietro, né, já muito furioso, falando, quem é você para chegar na minha fazenda, mandar os servos pararem de trabalhar e mandar servir o melhor almoço para eles? Você está pensando que você é quem? E aí Francisco fala, pai, olha só, presta atenção. Né? Você maltrata os servos não têm roupas adequadas, os servos comem mal, os servos não têm onde dormir, eles não têm descanso. Poxa, você não percebeu que tudo isso da nossa vida construída é devido aos servos? E você trata os servos desse jeito tão mal, você tinha que ter vergonha na cara. E aí o pai fica furioso com Francisco. Francisco percebe que haveria uma agressão física, ele para, se cala e sai do escritório do pai e vai para a sua cama. Lá no seu quarto, ele deita, ele descansa, e no outro dia de manhã ele pensa, bom, eu tenho que mudar isso, e como que eu vou fazer? Então ele pega o seu cavalo, monta no seu cavalo e sai caminhando pelas estradas de Assis. Até que chega num certo ponto, ele escuta um sino. Mas que sino é esse? Todos os rancenianos que viviam lá no Vale dos Imundos, e lá também viviam todas as pessoas que tinham problema de pele, se você tivesse qualquer problema de pele, você era levado para o Vale dos Imundos. Então ele escuta esse sino para identificar que um ranceniano estava por perto, para as pessoas não chegarem perto. Então, quando Francisco escutou esse sino e viu que tinha um senhor no meio do caminho, Francisco para. E Francisco fala, rapaz, e agora? Agora eu vou voltar. Não vou passar pelo ranceniano. E ele vira com o cavalo. Quando ele vira com o cavalo, ele lembra o que Jesus falou para ele, da transformação. Ele fala assim, rapaz, tem que voltar. Né? Eu me comprometi, como que eu vou embora? Não, vou voltar. E ele volta com o cavalo. E ele observa que esse ranceniano tinha o corpo todo cheio de chagas. Ele desce do cavalo, cobre o ranceniano com seu manto, abraça o ranceniano e dá um beijo no rosto do ranceniano. Quando o ranceniano olha nos olhos de Francisco, Francisco se estremece todo por dentro, porque ele conhece aquele olhar, ele conhece aquele magnetismo. Era Jesus que estava ali em frente a ele. Ele monta no seu cavalo de novo e continua a sua caminhada, para na igreja de São Damião. Lá ele entra na igreja e começa a entrar em meditação, pedindo para que a espiritualidade o ajudasse, né, na sua jornada.
E aí é quando ele escuta uma voz que, segundo, viria desse crucifixo, que é o crucifixo específico da igreja de São Damião. Francisco, restaura a minha igreja. Então ele olha para o chão, olha para a parede, olha para os vitrais, olha para o teto, e fala assim, realmente, isso aqui está bem caidinho mesmo, tem que dar um jeito. Né? Lembra que Francisco era bem querido pela população? Então Francisco vai de porta em porta, pedir para as pessoas dinheiro, pedir pedras para poder reconstruir a igreja. E ele vai e reconstrói a igreja de São Damião. E aí o que acontece? As pessoas começam a ver que ele realmente construiu, e ele continua pedindo dinheiro e pedra. E as pessoas continuam dando dinheiro e pedra. E aí ele vai lá e reconstrói a igreja de São Pedro. E o pessoal, rapaz, não é que ele faz o que ele promete mesmo? E ele continua pedindo dinheiro e pedra. E as pessoas continuam dando dinheiro e pedra para ele. Ele vai lá e reconstrói a igreja Santa Maria dos Anjos em Porciúncula. E aí a gente vê a hipocrisia. O pai dele, Pietro Bernardone, era um homem muito rico, dava dinheiro para o paróquio de Assis, mas ele não deu um centavo para ajudar o filho dele a reconstruir a igreja. Aí o pai dele sabe, porque o fofoqueiro de novo chega lá perto do pai e fala, olha, o seu filho parece um mendigo. Ele está andando de porta em porta, batendo, pedindo dinheiro, pedindo pedra. E aí Pietro faz o seguinte, chama os capatazes, vai lá e traz o meu filho aqui. Peguem ele e tragam ele aqui à força. Francisco é pego à força, é levado para dentro de casa, o pai dele coloca ele numa cela, ali há uma discussão ríspida, porque ele fala que Francisco estava jogando o nome dele no lixo, estava afundando o nome da família na lama, e ele agride Francisco. Fecha a cela e vira para Francisco e fala, você vai ficar preso durante 3 dias, porque eu vou fazer negócios. Quando eu voltar, a gente vai ter uma conversa. E Francisco fica ali naqueles 3 dias meditando. Ele medita sobre todos aqueles soldados que estavam com ele na guerra, que morreram e ficaram feridos. Ele medita sobre todos aqueles enfermos que ele viu pelas ruas de Assis, pelos enfermos que ele viu dentro das casas. Ele medita sobre todos os rancenianos e ele medita sobre os pobres e desvalidos que ele viu pelas ruas de Assis. E ele fala, bom, não posso contar com meu pai, então vou ter que dar meu jeito. O que ele faz? No 3º dia, a sua mãe Maria, como toda mãe, vai lá e salta o filho, e o filho vai para a rua. O que ele vai fazer? Ele vai se alistar na cruzada. Chega no posto dos cruzados, se alista, porque ali ele poderia ser um soldado, poderia ganhar um dinheiro, e com esse dinheiro ele poderia ajudar todo mundo sem depender do seu pai. Mas, na certa noite, ele se reencontra de novo com Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, você quer servir ao Senhor ou ao servo? E ele responde ao mestre. Naturalmente que é ao Senhor. E Jesus lhe pergunta, lhe fala, então por que estás indo à guerra? Ela não é do Senhor, a guerra é dos servos. E realmente as guerras não são os espíritos puros, não são os espíritos cristos que provocam. Quem provoca a guerra são nós, espíritos simples e ignorantes. Né? Nós provocamos as guerras dentro da nossa própria casa, nós provocamos guerras nas ruas, nós provocamos as guerras dentro do transporte público, na empresa que nós trabalhamos e até mesmo nos templos religiosos. Nós criamos constantemente conflitos, nós não levamos a paz para ninguém. E aí continua o diálogo, né? E ele pergunta para Jesus, o que fazer? E aí Jesus responde, volte agora para a tua terra, que lhe será dito o que haverás de fazer. Deverás entender de outro modo a visão que tivestes. E aí ele percebe que aquela reconstrução de igreja não era a reconstrução física, né? E aí ele lembra de Pedro, é a reconstrução das pessoas, eu tenho que reconstruir as pessoas. Então eu tenho que levar o conhecimento para aqueles que não conhecem, eu tenho que levar o carinho e o amor para os desvalidos, eu tenho que levar a fraternidade e a caridade e o conforto para aqueles enfermos. E assim ele faz. Ele acorda e ele vai aonde? Na casa do seu pai, na casa de comércio. Chega lá na casa de comércio, pega uns tecidos e começa a vender aqueles tecidos e vai distribuir aqueles tecidos para todas as pessoas. O dinheiro ele vende e o dinheiro arrecadado ele começa a distribuir. Seu pai sabe, vai atrás dele, agarra ele pelo braço e leva ele de frente ao paróquio local. E fala para o religioso, eu exijo que você deserde o meu filho, porque a partir de agora ele não vai ter mais nada meu. E aí Francisco bota a mão na cintura, olha para a cara do pai dele, como que é, pai? Que história é essa? A partir de hoje, você não tem mais nada meu.
Aí Francisco, beleza. Então ele tira o tênis da Nike, dá na mão do pai, tira o tênis da Calvin Klein, dá na mão do pai, tira a cueca da Zorba, dá na mão do pai, tira o casaco da Adidas e dá na mão do pai. Fala, beleza, não tem mais nada que é seu. Mas então, a partir de hoje, eu não vou ter nem mais o seu nome, não vou considerar você mais como meu pai é Deus. E Francisco ali, completamente nu naquela praça, na frente daquelas pessoas, na frente do paróquio. Algumas literaturas dizem que o paróquio tira o seu manto e cobre Francisco, outras literaturas dizem que Francisco foi ali no cantinho, pegou umas roupas velhas, vestiu, pegou um cinto que estava, uma corda que estava jogada e amarrou na cintura. E aí começa o processo de Francisco de Assis. Francisco de Assis começa a caminhar, começa a levar a boa nova, começa a levar o amor, começa a levar o carinho e a penitência aos próximos, utilizando aquele magnetismo de Jesus, utilizando a doçura de Maria, utilizando a fé de Pedro e a força de Paulo de Tarso. E aí as pessoas começam a ver aquele amor, aquele carinho, aquele ensinamento todo. E ele vai adquirir seus 2 primeiros adeptos, que é Bernardo e Pedro. 2 pessoas muito ricas de Assis, que vendem tudo que tinham para acompanhar Francisco. E assim Francisco continua suas pregações. Vai ele, vai Bernardo, vai Pedro, fazendo a peregrinação, e aquele movimento começa a crescer. Aquela quantidade de pessoas começa a aumentar. E Francisco para e fala, bom, eu tenho que botar ordem nisso, porque se continuar desse jeito, vai virar bagunça. Então, eu vou criar algumas regras. E ele cria as regras. Essas são algumas das regras, não são todas. Trazer o Evangelho de Jesus. Então, o objetivo, levar a palavra de Jesus para todos aqueles que desconheciam. Porque naquela época, só o clero poderia falar sobre o Evangelho. Amor sem desapego, levar o amor às pessoas e tendo ciência que você não poderia se apegar àquela pessoa, porque aquela pessoa um dia ia partir, você ia partir e aquela pessoa ficaria. Fraternidade com respeito. Prestar amor ao próximo, acolher o próximo, cuidar do próximo, mas sempre respeitando aquela condição do próximo, nunca querendo humilhá-lo. Trabalhar para viver do suor do seu rosto, ou seja, não ser um parasita. Então, se alguém me abrigasse, se alguém me desse roupa ou me desse comida, eu teria que ir lá fazer alguma coisa para compensar. Ou lavar um chão, ou limpar uma horta, ou fazer o almoço, sempre fazendo alguma coisa em troca. Alegria às coisas santas. Por quê? Porque Francisco entendeu naquela época em Pátimos, da encarnação de quando ele era João Batista, que tudo vinha de Deus. Então, independente se tivesse calor, se tivesse frio, se tivesse chovendo, se tivesse sol, sempre agradecer, porque foi Deus que fez. Então, se eu ficar furioso com o tempo, eu estou furioso com Deus. Então, isso não tinha sentido. E praticar o bem sem ostentação. Ser humilde, praticar o bem com humildade. Lembrar de Jesus, que Jesus foi lá, lavou o pé dos discípulos, beijou o pé dos discípulos, quer dizer, o Espírito Cristo se colocou naquela humildade, então também teria que ser feito a mesma coisa. E aí Francisco resolve ir ao Vaticano. Por quê? Porque ele estava ali pregando o Evangelho, ele não tinha autorização do Papa, poderia ser considerado como herege, poderia ser preso, ele e o grupo dele, todo mundo ser levado para o Santo Ofício e todo mundo ser morto. Então, ele reúne aquela turma e eles vão a pé, de Assis até o Vaticano. Quando eles chegam lá, Francisco se assusta. Francisco olha para o chão, olha para a parede, olha para os vitrais, olha para o teto, aí olha para os cardeais, olha para os anéis, para o chapéu dos cardeais. Aí Francisco coça a cabeça e fala assim, gente, peraí, tem alguma coisa errada que não está certo. Se Jesus, às vezes, não tinha nem onde repousar a cabeça, como que esse pessoal vive nesse luxo todo? E Francisco fica meio assim, paralisado. E aí chega o secretário do Papa, que era o cardeal João de São Paulo. Esse cardeal é um conhecido nosso. Ele foi uma das encarnações do nosso querido Emmanuel. Então, ele chega para Francisco e fala, pois não, o que você deseja, Francisco? Por quê? Porque esse cardeal já sabia sobre Francisco de Assis, já sabia de toda aquela movimentação que Francisco fazia e já tinha uma grande admiração por Francisco de Assis. Aí Francisco fala, eu quero falar com o Papa. Aí ele olha para Francisco, infelizmente, do jeito que você está, não tem, você está todo sujo, você está com as roupas velhas, você está fedendo, não tem como o Papa receber você.
E ele fala, e agora, o que eu faço? Faz o seguinte, pega um pedaço de papel, escreve tudo o que você quer, eu vou levar para o Papa, ele vai analisar, e quando ele me der a resposta, eu falo contigo. E você vai fazer o seguinte, você vai ficar lá na praça do Vaticano esperando o Papa. Quando o Papa der a resposta, eu te falo. Tá, beleza. E aí foi Francisco. Foi lá para o pátio do Vaticano, lá para fora. E Francisco está lá conversando com os franciscanos, e ele começa a escutar uma música, começa a ver aquelas pessoas cantando, aquelas pessoas dançando. E Francisco fala, ué, gente, eu conheço essa voz. E Francisco se aproxima. Quando Francisco se aproxima, quando ele chega, é o seu amigo Shaolin, aquele amigo que foi lá da guerra, que ficou preso com ele na cela, e eles se regozijam. E Shaolin fala, Francisco, o que tu está fazendo aqui? Ele fala, vim falar com o Papa. Você não, mas tu está fazendo o que da vida? Ele fala, não, agora eu sou franciscano, eu estou levando a palavra de Jesus. E Shaolin se vê envolvido por aquele magnetismo. E Shaolin fala assim, então, a partir de agora, eu posso lhe acompanhar? E Francisco, claro que pode me acompanhar. E aí Shaolin passa a acompanhar Francisco de Assis. Bom, esse reencontro foi muito feliz, foi muito bom, mas infelizmente essa palestra ela é dividida em duas partes. A segunda parte vocês vão ter em agosto. E aí nós vamos ver o que aconteceu com Shaolin e com Francisco. O Papa, o que o Papa faz? Ele autoriza Francisco de Assis a continuar pregando o Evangelho ou não? Como que ele vai conhecer Clara de Assis? O que vai acontecer na Quinta Cruzada? E o sultão, aquele temeroso sultão poderoso, né, com um exército fortíssimo, o que vai acontecer quando ele vai se encontrar com o sultão? O que vai acontecer quando ele se encontrar com os animais? O que ele vai acontecer quando ficar doente? E o que vai acontecer quando ele vai desencarnar? Isso nós vamos ver em agosto. Agora eu peço que vocês todos fiquem de pé. Nós temos nossos amigos do lado direito, nós temos nossos amigos do lado esquerdo. Vocês vão se virar para os seus amigos e desejar a paz e bem, né? que era o comando dos franciscanos. Então, através da paz de Jesus, nós vamos começar a praticar o bem. Vamos levar o bem ao nosso próximo. Vamos lá, gente, sem vergonha, vamos lá. Isso, muito bom. Então, gente, eu queria agradecer, primeiro, ao pessoal da comissão do Lar de Frei Luís, agradecer às pessoas que estão à mesa, agradecer ao coordenador do som e ao Zé Luiz, agradecer a todos os orientadores e alunos do som, agradecer a Glória, a coordenadora da Escola Francisco de Assis, e agradecer a todos aqueles orientadores da Escola de Francisco de Assis e a todos os alunos da Francisco de Assis, porque eu comecei lá. Eu comecei como aluno da Francisco de Assis, depois eu fui levado pela Dulcineia a ser orientador da Francisco de Assis, e mais tarde, quando entrei no som, a Glória me levou para ser orientador do som. Então, agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo amor, pela atenção que vocês dispensaram durante essa palestra, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.